Então, hoje eu trouxe para vocês um assunto um outro dia eu acabei conhecendo essa história toda, e eu achei tão interessante que eu vou levar lá na Casa da Prece. E tudo começa com um profeta chamado Joel. O Joel foi um profeta que viveu cerca... muitos estudiosos, cada um fala de uma maneira, porque é muito tempo, cerca de 800 anos antes de Cristo, o Joel. Ele é considerado, né, na religião judaica, como um profeta menor, porque eles têm os profetas maiores e os menores, tem esse nome mesmo, profetas maiores e menores. O Joel, ele é considerado um profeta menor. E uma das suas profecias, depois nós vamos encontrar no Novo Testamento, em Atos dos Apóstolos, né, que Pedro cita, e é uma profecia muito importante para nós espíritas, para o espiritismo. Então, eu vou dizer o que o Joel, né, esse profeta, profetizou há 800 anos atrás. Depois eu li, depois eu não sabia de outras profecias dele, eu me interessei. E teve algumas outras profecias que eu li que eu fiquei assim, ele não devia ser o profeta menor, sabe? Porque ele profetizou que ia chegar um momento em que o mundo, por causa da incúria dos homens, olha que ele profetizou quase 1000 anos antes de Cristo, quer dizer, bota 3000 anos aí. Ele profetizou que o mundo, pela incúria dos homens, as vegetações, muitos lugares da Terra, a Terra ia ficar tão maltratada que os animais iam chorar, porque não tinham o que comer, porque as plantas iam... Sabe, uma coisa assim que eu fiquei muito impressionada com esse Joel. Mas, enfim, olha o que ele profetizou. Ele diz assim: os filhos e as filhas de vocês, os vossos... É porque aqui é uma tradução muito mais simples da gente ler, e tem uma letra gigantesca, então, é o que eu trouxe. Os vossos filhos e as vossas filhas anunciarão a minha mensagem, né? Profetizarão, como eles dizem. Os moços terão visões e os velhos sonharão. Sim, isso é Deus falando, né? Eu derramarei o meu espírito sobre os meus servos e as minhas servas, e naqueles dias eles também anunciarão a minha mensagem. Então, o que o nosso querido Joel aí profetizou? Que ia chegar um momento que todas as pessoas, jovens, crianças, os anciãos, todos irão profetizar. O que ele queria dizer? Todos poderiam falar por Deus, pelo Espírito, né? E o que ele quis dizer com isso, né? Que todos poderiam ser veículos de comunicação do mundo espiritual com o mundo terreno, que nós vulgarmente chamamos de mediunidade, né? E aí, pode passar. Tem alguém que possa passar? Ah, tá. Bom, então o Joel, que nós estávamos nos lembrando dele, né, que o Joel era esse profeta maior, mas vocês sabem que ele foi pintado pelo Michelangelo na Capela Sistina. Então, quando você vê na Capela Sistina, está ele lá. Então, ele não era tão menor assim, né? Se o Michelangelo lembrou dele, né, na Capela Sistina. Então, pode passar. Mas aí acontece uma coisa muito interessante. Muitos anos depois, quase 1000, né? Muitos anos depois, chega Jesus na Terra, né? Tem toda aquela vivência, né, na Terra. Ele ele morre na cruz, fica 40 dias depois com os discípulos,
Jesus fica 40 dias depois ressuscitado, e um dia ele ascende aos céus. Isso está tudo lá no Evangelho, a gente já sabe. Aí, tem um determinado momento, logo depois dessa ascensão de Jesus, dias depois tem a festa de Pentecostes. O que é o Pentecostes? Pentecostes era uma festa judaica que comemorava tem um nome Shavu, se não me engano, Shavu, um nome assim, e que comemorava a colheita farta, comemorava também a entrega do Torá no Monte Sinai. Então, era uma festa que era comemorada pelos judeus 50 dias depois da Páscoa. Ora, então estavam os discípulos e um grupo muito grande de seguidores de Jesus, de simpatizantes de Jesus, reunidos num determinado lugar. Eu li que eram cerca de 150 pessoas. Depois eu fui buscar a fonte onde eu peguei e não achei. Então, fica isso assim no ar. Eu li que eram cerca de 150 pessoas reunidas, desde que Jesus, que há poucos dias tinha ascendido aos céus, eles se reuniam com frequência nesse local para conversar, para decidir os rumos, né? O que ia acontecer agora? O Cristo tinha acabado, né, de partir, vamos dizer assim. E era a festa de Pentecostes, era como se fosse assim um feriado, vamos dizer assim, né? E aí, gente, eu vou ler para vocês, porque eu tenho que ler. Isso aqui, tudo, tanto essa mensagem como o que eu vou ler, está em Atos dos Apóstolos. Quem é que já leu Atos dos Apóstolos? A gente lê? É muito engraçado, né? Eu também li uma coisinha ou outra, agora eu leio muito, porque tem umas coisas muito interessantes por conta desse estudo. O Ato dos Apóstolos é assim, acabou o Evangelho, no Novo Evangelho, né? Aí tem Mateus, Lucas, João, tal, tem o Lucas, né? O Evangelho de Lucas. Aí, o Lucas, quando ele acaba de fazer o Evangelho dele, ele também ele vai escrever esse Atos dos Apóstolos. São vários acontecimentos que o Lucas vai relatar que não estão nos evangelhos do João, do Mateus, entendeu? Não estão. Então, é interessantíssimo a gente ver. É no Evangelho, em Lucas, que a gente conhece Paulo, que a gente sabe a história do Paulo, senão a gente não saberia. E esse acontecimento agora que o Paulo que o Lucas vai contar para a gente. O Lucas era um médico, tem uma história maravilhosa, que vale a pena um dia alguém vir contar para vocês, a história do Lucas, se vocês não conhecem. Ele era um médico, ele não conheceu Jesus, mas ele foi contemporâneo, mas não conheceu, como Paulo, né? E ele acaba conhecendo a história de Jesus, fica muito encantado, vai procurar saber, vai procurar os discípulos, e ele começa a saber, ele vai procurar Maria conta para ele como foi o nascimento de Jesus, por isso que ele relata o Lucas. E aí o Lucas era um homem muito inteligente, era um médico, e que tinha um conteúdo intelectual muito bom, grego. E aí ele escreve o evangelho dele. O evangelho dele é muito baseado naquilo que ele ouviu dos outros, né, dos outros discípulos. E ele também, como ele viveu muito tempo com o Paulo, ele vai nas viagens do Paulo, ele participa. Então, ele escreve mais esse adendo da Bíblia, né, vamos dizer assim, que é o Atos dos Apóstolos. E aí que ele conta que o que aconteceu nesse dia importante do Pentecostes, que os judeus comemoravam e depois os cristãos também passaram a comemorar. Por quê? O que foi que aconteceu?
Então, o que aconteceu é o seguinte, deixa eu ler aqui para vocês, cadê? Eles estavam todos reunidos, está aqui, cadê? Chegou o dia de Pentecostes, todos os seguidores de Jesus estavam reunidos no mesmo lugar. Era esse grupo. De repente, veio do céu um barulho que parecia o de um vento soprando muito forte. E esse barulho encheu toda a casa onde estavam sentados. Então todos viram umas coisas parecidas com chamas. Eu até consegui aqui uma imagem. Que se espalharam como línguas de fogo, e cada pessoa foi tocada por uma dessas línguas. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, de acordo com o poder que o Espírito dava a cada pessoa. Então, o que aconteceu ali foi um grande evento mediúnico coletivo. Eu fiquei imaginando, eu queria estar lá para assistir. Um negócio assim, impressionante deve ter sido, né? Estavam morando ali em Jerusalém judeus religiosos vindos de todas as nações do mundo. Quando ouviram aquele barulho, uma multidão deles se ajuntou, veio mais gente para ver o que estava acontecendo. E todos ficaram muito admirados, porque cada um podia entender na sua própria língua o que os seguidores de Jesus estavam dizendo. A multidão ficou admirada, espantada, comentava: essas pessoas que estão falando assim, elas são da Galileia. E Galileia, gente, era muito mal considerados os cidadãos da Galileia. A verdade é essa. Diziam que eles eram assim como os caipiras, né? E aí eles são da Galileia. Como é que cada um de nós as ouvimos falar na nossa própria língua? Porque tinha gente da Pártia, da Média, do Elão, da Mesopotâmia, da Judéia, da Capadócia, da Frígia, do Egito, da Líbia, gente que falava várias línguas, e eles começaram, então, a falar na própria língua das pessoas, né? E foi uma loucura e tal. E aí começou também, depois que aquilo tudo acabou, o que será que houve? Muitos zombavam, dizendo assim, esse pessoal está bêbado. Isso daí, que loucura é essa? Esse pessoal está bêbado, essa gente enlouqueceu. Então, Lucas contando, hein, Lucas, o Pedro se levantou, olha que cena cinematográfica. O Pedro, pode passar, gente. O Pedro se levantou e falou assim, eu achei sensacional, ele disse assim, ó, meus irmãos, eu preciso falar claramente com vocês a respeito. Não, meus irmãos, aqueles assim, amigos judeus e todos vocês que moram em Jerusalém, presta atenção, escuta o que eu vou dizer. O Pedro levantou, tipo assim, olha o que eu vou falar para vocês. Estas pessoas não estão bêbadas, como vocês estão pensando. O que aconteceu aqui, neste momento, é o que o profeta Joel disse. Os filhos e as filhas de vocês anunciarão a minha mensagem. Os moços terão visões e os velhos sonharão. E aí, então, ele remete para a profecia de Joel, que todos iriam falar todas as línguas, que todos iriam... crianças iam profetizar, crianças iam falar por Deus. Ele remete a essa passagem. Mas eu adorei o Pedro, imagina, olha o que o Pedro fala assim. Eu achei muito engraçado que ele diz assim, eles não estão bêbados, mesmo porque são apenas 9 horas da manhã. Quer dizer, eu fico imaginando que se fosse 9 horas da noite, o Pedro já não poderia garantir. Né? Mas imagina a cena, né? Essa cena, depois ele ainda fala assim, olha, homens de Israel, escutem o que eu vou dizer.
Deus mostrou a vocês que Jesus de Nazaré era um homem aprovado por ele, pois por meio de Jesus, Deus fez milagres, maravilhas, coisas extraordinárias. Então ele começou a falar: por que vocês estão tão espantados? O próprio Jesus, vocês viram, vocês estavam aqui, todas essas coisas. E Jesus tinha dito, tinha avisado para eles assim, ó, olha, quando o Espírito Santo descer sobre vocês, um pouco antes dele partir, ele diz assim, quando o Espírito Santo descer sobre vocês, vocês receberão poder e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e até a Samaria e até nos lugares mais distantes da terra. Então, depois que aconteceu aquilo tudo, os discípulos perceberam que tinham poder de curar, poder até de falar línguas estrangeiras. Eles receberam naquele momento, naquele evento mediúnico, esses poderes que Jesus avisou a eles. Então, esse momento do Pentecostes é considerado como o primeiro momento da igreja, vamos dizer assim, em que começa a divulgação do Evangelho, da boa nova, do que Jesus tinha pregado naquele momento. Então, foi um fato mediúnico, coletivo, impactante, né? Que mostrou para os discípulos, mostrou para as pessoas, que muitos que não nem acreditaram que estavam vendo, né? Que não só corroborando a profecia do Joel, como as próprias palavras de Jesus. Vai chegar o momento que o Espírito Santo chegará e vocês poderão ajudar, e foi o que aconteceu. Os discípulos foram para muitos locais, e o próprio Lucas diz que, em muitos momentos, esses discípulos curaram, sim, as pessoas, como Jesus falou. Vocês vão ser meus representantes. Né? Então, foi esse fato mediúnico que tudo começa com esse grande fato mediúnico. Pode passar. Oi. Bom, aí passam-se assim, uns 2000 anos, quase, né? Passam-se 2000 anos. E aí o que acontece, né, no nosso planeta? Num determinado momento, na metade do século XIX, começam a acontecer fatos mediúnicos também impactantes. Que o primeiro que a gente, né, que começa a repercutir no mundo inteiro, acontece em Nova York, nos Estados Unidos, que são as irmãs Fox, que vocês já conhecem essa história, as batidas, as meninas que se comunicaram, e ele que responde: quem é? Sou eu fui morto aqui, né? Eu sou o homem que morreu aqui, espírito, e que estou falando com vocês. Né? O que é uma coisa muito incrível, porque foram os próprios espíritos que disseram para o mundo quem eles eram. Ninguém inventou, né? O Kardec não inventou que foram os espíritos. Eles mesmos. Quem são vocês? Nós somos aqueles que já estivemos aí com vocês, que morremos e que estamos aqui nos comunicando. Né? Pode passar. E aí começa todo, né, gente? Aí vai para a França, porque tudo que acontecia no mundo tinha repercussão na França, que era um país onde a cultura do mundo, né, era ali, toda a cultura, todos os conhecimentos e tal. E aí chega a história das mesas, né, que a gente não vai contar aqui. E o que a gente quer colocar para vocês é a gente pergunta assim, mas por quê? Né? Por que não, os espíritos não trouxeram logo aquela coisa impactante do médium falando para todo mundo? Que acontecia? Claro que acontecia, desde que os tempos são... E memoriais, o Novo Testamento são as profecias, são os profetas, aqueles médios, aqueles homens, trazendo as informações, né? Que a mediunidade sempre acontecia, mas era vista de outra maneira, de uma maneira como uma coisa sobrenatural, né? E ao longo de toda essa história, alguns eram considerados profetas,
outras foram para a fogueira por causa disso, né? Outros foram por cadafalso, né? Aqui no Brasil foram para a prisão, não é? Era assim que eram vistos, né? A história da mediunidade no mundo é uma coisa tremenda, né? E aí, mas por que então os espíritos não permitiram que fosse imediatamente uma coisa assim, né, como é hoje, né? O médium psicografa uma mensagem e vem. Por quê? Porque, claro, eles seriam logo massacrados, como sempre foram. Então começa todo um processo interessante, né? Primeiro as mesinhas, as cestinhas de bico onde se colocava um lápis, segurava, o médium segurava a cestinha e escrevia no papel, que era outra coisa, né, muito interessante. Por quê? Porque era preciso que se passasse por todo esse processo, né, para que pudesse se consolidar aquela ideia de uma coisa que era não, e que sempre os espíritos que respondiam: somos nós, eu sou fulano, eu sou Beltrano, já estive aí, morri, estou do lado de cá, né? Sempre eles respondendo. Pode passar. Então, eu trouxe esse trecho do Kardec, do Evangelho, que diz assim: então, como nós vimos, o Espiritismo realiza uma das mais importantes predições de Jesus, pela influência que ele forçosamente tem de exercer sobre todas as ideias, né? O Espiritismo traz, né, essas predições de Jesus como? É a predição inequívoca da vulgarização da mediunidade, que presentemente se revela em indivíduos de todas as idades, de ambos os sexos, de todas as condições. Olha lá o Joel, né? A predição, por conseguinte, da manifestação universal dos espíritos, pois que sem os espíritos não haveria médiuns. Isso, conforme está dito, acontecerá nos últimos tempos. Ora, visto que não chegamos ao fim do mundo, mas ao contrário, à época da sua regeneração, devemos entender aquelas palavras como indicativa dos últimos tempos de um mundo moral que chega ao seu termo, né? Muitos espíritos dizem que nós estamos vivendo o fim de um período, né? de uma época, como eu queria dizer aqui, de um mundo moral, de uma época de uma visão de mundo muito equivocada, né? Na grande parte do nosso planeta, pensa de uma maneira equivocada, tem paradigmas totalmente contrários, vamos dizer assim, à felicidade da humanidade. Então, ele diz que, então, nós estamos nessa época da regeneração, onde esse mundo moral chega ao termo. Pode passar. E aí a gente vê, né, como a doutrina espírita ela tem essa importância tão grande, porque o que vai acontecer? Kardec, quem lê o livro dos médiuns, Kardec escreve, né, codifica, né, todas aquelas perguntas, o livro dos espíritos, né, e depois ele vai e escreve o livro dos médiuns, que é de uma importância, porque ele vulgariza, né, essa expressão, a mediunidade, que todos nós temos essa mediunidade. Eu acabei de estudar agora, fiquei um ano estudando, um ano e mais, o livro dos médiuns. Já tinha estudado assim pouco e tal, mas aquela coisa sistemática. É muito impressionante a mediunidade, essa comunicação. Quem lê o livro dos médiuns, você fica assim, com a sua fé muito fortalecida, porque nós, né, temos uma comunicação muito grande, nós somos espíritos, nós não somos esse corpo, né, nós estamos aqui vestindo, ou melhor, estamos aqui animando um corpo, mas nós somos espíritos, tudo é uma coisa só. Então, nós vivemos uma vida espiritual. Então, essa comunicação, mesmo que às vezes a gente não tenha essa mediunidade mais aflorada e tal, que muitos têm, né? Conheço médiuns assim que eu fico muito impressionada, que não, como eu estava comentando até, a vida não é fácil, que não é fácil. Nós temos as nossas intuições, né?
se a gente prestasse mais atenção na gente mesmo, porque nós à noite, os espíritos falam que nós saímos do corpo, às vezes vamos entrar em contato com aqueles que nós deixamos no outro lado e tal. Então, a gente tem uma vida muito intensa de comunicação. E os espíritos nos dizem, nós estamos cercados, nós somos extremamente influenciados pelos espíritos. Por isso que é tão importante que Jesus fala, orar e vigiar. A gente tem que orar e vigiar para poder, por sintonia, atrair aqueles que vão nos ajudar. Porque, se de repente, a gente começa o nosso pensamento negativo, vai atrair aqueles que, por sintonia, vão nos prejudicar. Então, tudo é essa comunicação, tudo é mediunidade, tudo é uma comunicação muito grande. Por isso que a gente que é espírita, a gente tem que ter muito cuidado, mesmo os lugares que a gente vai, né? As conversas que a gente tem, às vezes os pensamentos, porque pensar é difícil, às vezes, da gente controlar. Mas você pensa uma coisa ruim, lá você tchau, bye, vai embora, que isso aqui não quero pensar isso. Porque a gente sabe o quanto nós estamos conectados com o mundo espiritual, totalmente, né? E Jesus trouxe para a gente, assim, Jesus em vários momentos, né, da boa nova, da sua vida, ele mostrou para a gente que existe o mundo espiritual e o mundo físico, e essa comunicação aqui, por exemplo, vocês sabem, ele estava lá em Gadara, né, que é uma daquelas cidades do outro lado, né, do Mar da Galileia, que um dia ele disse assim, vamos lá para o outro lado, aí os discípulos, mestre, lá, porque lá estavam, era o local da Decápolis, que eram as cidades que não eram judaicas, eram cidades de origem grega, de outras origens, outras religiões, que faziam até uma hostilidade aos judeus. Mas o que a gente vai fazer? Tipo assim, o que a gente vai fazer lá, né? E quando ele chega lá, que eles vão atracando, né? Tem aquele homem, aquele louco, né? Completamente endemoniado, obsidiado, um homem enlouquecido, nu, que ele se maltratava, quando ele era aprisionado, ele conseguia arrebentar todas as correntes, era um sofrimento gigantesco, ele vivia nos túmulos ali, mas um sofrimento muito grande dessa criatura. E quando ele de longe viu Jesus, ele começou a gritar assim, olha, tipo, eu vou falar assim, eu sei quem você é. Você é o Filho de Deus. Quer dizer, os espíritos que estavam com ele, porque ele já estava totalmente dominado. O espírito daquele rapaz estava dominado. Quem comandava tudo eram os espíritos, né? E depois a gente vai descobrir que eram 2.000, né? Então, ele disse assim, não se aproxime, tipo assim, não, eu sei que você é o Filho de Deus. Quer dizer, eles logo reconheceram quem era Jesus, né? E aí Jesus foi se aproximando e teve aquela conversa com ele, né? E ele apavorado, mas não, ele corre até Jesus, ele se ajoelha, porque os espíritos pedem para ele, não nos tire daqui, não nos tire daqui. Aí Jesus diz assim para ele, qual é o teu nome? Aí o que ele respondeu, quem sabe? Meu nome é Legião, né? Meu nome é Legião. E aí ele pede, por favor, não nos tire desse lugar, não tire a gente desse lugar. Eles, aqueles 2.000, reconhecem com quem eles estão falando. Desde o primeiro momento que eles viram lá de cima Jesus, eles reconhecem. Aí o que Jesus faz? Tinha ali um grande grupo de porcos, porque aquela região ali, eles criavam porcos, né? Por isso que não eram judeus, porque os judeus não tinham essa possibilidade. E esses espíritos, então, se incorporam nesses porcos que devem ter enlouquecido, deve ter sido um choque, se precipitam lá num despenhadeiro e morrem todos e caem no mar. Aliás, houve um grande problema, porque imagina os donos daqueles porcos, Jesus e os discípulos tiveram que sair dali. Esse rapaz é totalmente libertado, queria ir com eles, mas Jesus, não, você fica para testemunhar o que você viu, o que aconteceu com você.
Então, é um caso muito, muito claro de desobsessão. Jesus falando com os espíritos, né? Dos obsessores, falando com Jesus, e esse trabalho de desobsessão. Isso é um dos casos muito fortes, né? Desse trabalho, gente, que nesse momento aqui que nós estamos aqui, quantos centros aqui? Não vamos falar do Rio de Janeiro. Quantos centros nesse momento não estão fazendo suas reuniões mediúnicas e fazendo essa libertação? Porque a mediunidade ela é um trabalho de desobsessão espetacular que é feito nos centros espíritas. O centro espírita ele trabalha com a mediunidade com Jesus. Ele trabalha desde o início, né, desde o primeiro momento, essa concepção de que a mediunidade ela é um instrumento de caridade e trabalha com o evangelho. Então, porque existe mediunidade para tudo, né? Para ganhar dinheiro, para aparecer, para tudo, claro. Mas a doutrina espírita, a mediunidade é para a caridade, para a consolação e para a libertação. Eu participo no CERJ de uma reunião mediúnica já há uns 15 anos. Quanta libertação acontece? O que é essa libertação? É aquele espírito que chega, não é? Trazido pelos amigos espirituais numa situação difícil. Ele precisa conversar com alguém encarnado, que vai conversar com ele, e ele, às vezes, está aprisionado o tempo todo numa ideia, numa ideia, numa coisa, e aí ele sai daquilo, consegue ser levado para outras situações da vida. Quantas libertações! Como eu trabalho tão pequeno, tão pouco tempo numa casa, assisti. Na minha casa, Bezerra de Menezes, quarta-feira é a reunião. Quanta libertação, aquele pessoal todo do morro, que o meu centro ele trabalha 99,% com o pessoal do Morro do Andaraí, da comunidade, né? Então, vocês podem imaginar quantos que vão para lá, se refugiam lá, na nossa casa. E que depois vêm conversar com a gente. E a gente vai orientando, né? Porque vem aqueles espíritos, vocês sabem, já dá que seja outra palestra, como é que funciona isso tudo. E a consolação, né? Que a gente vai mostrar ali o nosso querido Chico Xavier, o símbolo da consolação pela mediunidade aqui no Brasil, né? Outro dia eu estava assistindo um podcast que não tinha nada a ver com o meu espiritismo. E a pessoa falou assim, não, mas aí eu fui ler o Chico Xavier, que para mim é a pessoa mais caridosa que existe, que eu conheci na minha vida, e ele não tinha nada a ver. Quer dizer, eu fiquei assim, nossa, como Chico Xavier, né? Que influência, que modelo, que exemplo que esse homem deixou, né? Consolidando o espiritismo como uma coisa boa, uma coisa, né, do bem. Então, é uma coisa espetacular. Então, Jesus deixou quantas vezes ele não conversou com os espíritos, não é? E deixou essa lição para a gente. Né? Pode passar. E aí é isso que eu estou falando para vocês. Aqui no Brasil, né, principalmente, é claro, no mundo todo nós temos reuniões de mediunidade consoladora, né, do bem, mas aqui no Brasil a gente tem essa felicidade de ter médiuns maravilhosos, né, que vieram com essa missão de consolidar a doutrina espírita pelo exemplo do bem, pela mediunidade. A minha casa começou assim, uma senhora chamada Dona Yayá. Dona Yayá é uma pessoa filha lá de escravos, ela já não era mais escravizada, mas filha de escravizados.
Então, ela escrevia na casa dela, super humilde, as receitas que quem passava para ela dos remédios homeopáticos, doutor Bezerra. E foi assim que começou a nossa casa. Então, tudo começa assim, né? Tudo começou assim. A própria igreja cristã começa com um evento mediúnico. Porque naquele momento, depois do Pentecostes, é que os discípulos saem para formar os grupos, a Casa do Caminho. Então, você vê a importância, né, da mediunidade. E aqui o nosso querido, né, também, a mediunidade como consoladora. Pode passar. E a gente traz aí esses exemplos, né? Esse homem que... vamos esquecer dos livros, né? Vamos esquecer dos livros. E as cartas das mães? E as cartas dos filhos? Isso ficou famoso, né? Ficou famosa essa atividade dele em todo o Brasil. Pessoas de outras religiões que tiveram essa consolação gigantesca de ter um filho morto e que o filho se comunica com a mãe. Isso não é pouco. Né? Que consolação pela mediunidade. Né? E Dona Ivone, gente, Dona Ivone, quando eu li o primeiro livro da Dona Ivone, eu fiquei estarrecida, porque foi Recordações da Mediunidade. Não foram nem os livros depois, eu li tudo. Mas eu li aquele Recordações da Mediunidade e falei assim, gente, mas que é isso? Porque eu não podia imaginar que a mediunidade tinha tantas possibilidades. A mediunidade é uma coisa que tem possibilidades gigantescas que eu não podia imaginar. A Dona Ivone, por exemplo, se saía do corpo e ia junto com o doutor Bezerra e Charles, que é aquele grande amigo dela, né? Grande amor de todas as encarnações, eles levavam ela num local assim, bem das trevas, bem, para conversar lá com os espíritos, uma coisa bem difícil, vocês lendo, vocês vão descobrir isso. E depois, quando ela voltava, ela tinha que lembrar e escrever. E como é que ela lembrava? Porque eles hipnotizavam ela lá de tal maneira, hipnotizava o espírito lá, para ela lembrar de todos os detalhes e poder vir contar para a gente, porque a gente precisava saber disso. Os médiums precisam conhecer as possibilidades. Esse homem aqui, esse espírito maravilhoso, estava dando aula, daqui a pouco ele botava a cabeça, né? Ele abaixava a cabeça, os alunos, o professor já não está mais aqui. Os alunos já conheciam. Ele ficava ali, e ele aparecia de corpo e tudo, num outro lugar, sempre para fazer o bem, para levar um remédio, para fazer alguma coisa. Ele tinha bicorporeidade. Então, se você pegar uma lista das possibilidades mediúnicas das pessoas, é uma coisa muito... A Dona Ivone, então, nem se fala. Né? Do Chico, então, não se fala, né? As pessoas que são capazes, aquelas que fazem os efeitos físicos, coisa impressionante, né? E os médios que a gente tem aqui no Brasil, gente, é uma pleiade, a gente é muito abençoado. Por quê? Porque se eu leio, a primeira vez foi a Conceição falou assim, Jurema, você já falou sobre o doutor Bezerra, ou você já falou sobre a Dona Ivone, já falou do Bezerra, já falou do Chico, agora você tem que falar do Eurípides. Conceição, não sei nada do Eurípides. Não sei nada do Eurípides. Quer dizer, eu vou falar e tal. Aí eu disse, tá bom, prometo, eu vou te dar uns meses. Aí eu peguei vários livros. O primeiro livro que eu li, eu li deitada na minha cama, com sono, comecei a ler. Gente, dormi. Eu sonhei que eu estava lá em Sacramento, naquela época, mas o Eurípides já não estava... Era um sonho tão real, eu andava pela cidade de Sacramento, toda assim, início do século XX,
o Eurípides não estava mais lá, eu estava procurando o irmão dele, porque eu queria que o irmão dele me falasse de tudo que estava acontecendo, e que tinha acontecido, como se fosse uma repórter. Aí eu cheguei na casa, bati assim, veio um rapaz e falou assim, só que está muito tarde, já está anoitecendo e tal, eu não vou poder atender a senhora, só amanhã de manhã. Aí eu falei assim, então tá bom, o senhor pode me indicar aqui uma pousada, um lugar para ficar? Não, aqui não tem nada disso. Eu disse assim, mas onde é que eu vou ficar? Olha o meu sonho, onde é que eu vou ficar, meu Deus? Será que eu vou ter que ficar na praça, sentada, esperando onde ficar? Aí eu vi um cadeiral, assim, né, de palhinha. Eu falei assim, o senhor me deixaria eu ficar aqui nessa cadeira, esperando amanhecer? Porque eu não tenho para onde ir. Ele, pois não, pode ficar. Aí eu entrei, sentei e vi uma senhora deitada num quarto, na cama. Vi aquela senhora, tal, fiquei ali e acordei. Mas que coisa estranha, né? Depois eu soube que eu fui lendo o livro, que a mãe do Eurípides, depois da morte dele, ainda viveu 25 anos deitada numa cama. Eu falei assim, aquela senhora que eu vi no meu sonho era a mãe dele. Então você vê que coisa. Aí que me criou um nível de conexão que eu comecei a ler, aí fui a Sacramento, fui saber de tudo. Aí eu fui fundo, né? Porque eu queria saber de tudo do Eurípides, que realmente é uma história muito, muito impressionante, né? Então vamos passando. E este homem, que é o patrono do meu centro, né? Que lutou. Existe um livro dessa grossura que se chama Bezerra de Menezes, a cura, a cura do corpo, da alma e da cidade. Porque ele não foi só o médico dos pobres, ele foi um administrador da cidade. As coisas que o Rui, às vezes eu falo Rui Barbosa, porque eu trabalhei na casa do Rui Barbosa. O doutor Bezerra, ele lutou por tantos projetos, por tantas coisas do bem, que depois fica como um trabalho de casa vocês descobrirem. Mas ele era o médico dos pobres, é o médico dos pobres, né? E ele escreveu esse livro, A Loucura sob o Novo Prisma, porque ele descobre o filho dele, foi muito obsidiado, morreu por causa de uma obsessão gravíssima, e aí ele se torna espírita, ele descobre que grande parte daqueles problemas da loucura, na verdade, eram obsessões. Ele escreve esse livro, que foi terrível, porque os médicos amigos dele caíram, né, em cima dele e tal, mas ele vai mostrar isso, né, que ainda tinha isso, quer dizer, o médium, além de ser preso, às vezes era internado em hospícios que eram verdadeiros absurdos, né, horríveis. Vou contar para vocês, por exemplo, na minha casa, o doutor Bezerra. Então, é isso, a gente que é espírito, trabalha numa casa como essa, que a gente está aqui, a gente está sempre lembrando dos nossos amigos espirituais que estão aqui entre nós, não tem dúvida nenhuma. Né? Então, lá no nosso centro, só para vocês terem uma ideia, a gente está sempre ligada no Bezerra, né? Porque a gente trabalha em frente dessa comunidade com os problemas mais tremendos possíveis. E muita coisa a gente não pode fazer. Vou contar a história de um garotinho chamado Yuri. Esse garoto tem 5 anos e ele vai na aula de evangelização, que é um problema para nós muito grave, porque você não pode receber uma criança de 5 anos sem o responsável. Mas não tem responsável. Não tem. É uma criança negligenciada, a mãe usa crack, problema. Então ele vai com uma menininha mais velha e a gente faz vista grossa e recebe, porque se você bater lá alguma coisa, a gente pode se prejudicar. E aí ele vai sempre. Ele é bem pequenininho, ele grita, e outro dia eu falei assim, Yuri, meu amor, você não precisa gritar, fala baixinho com a tia. Vamos falar baixinho. Ele falou baixinho, daqui a pouco deu um grito. Você imagina um ambiente que ele não vive, né? E aí, na sexta, a nossa evangelização é no sábado. Quando foi na sexta,
uma moça lá que trabalha com a gente, também ela da comunidade, falou assim, gente, olha só, está acontecendo uma coisa, o Yuri foi pisado por um cavalo. O cavalo pisou o pezinho dele, o pezinho dele é muito ruim, a gente já fez tudo para a mãe levar ele para fazer, andando descalço e tal, para a mãe levar lá na clínica da família. A mãe nem leva mesmo, nem liga, está aqui esse menino abandonado e tal. Aí vocês sabem que conseguiram que alguém fosse lá da clínica da família, não deixaram entrar. Fina Flor da comunidade não deixou entrar. Aí foi o conselho tutelar, Fina Flor não deixou entrar. Então nem isso, agora mais pode entrar. E ficou aquele menino, e aí ela falou assim, estou avisando a vocês, para vocês não fazerem nada. Não faz nada, não chama médico, tudo, porque vocês ainda podem ter problemas. Mas como é que a gente pode... Eu falei assim, que a gente vai receber na nossa casa Bezerra de menino com o pé desse jeito, que ele vai. E a gente não vai fazer nada. Aí eu falei assim, ai meu Deus. Aí comecei a pensar logo, doutor Bezerra, a senhora que vai resolver essa questão, pelo amor de Deus, ver o que a gente pode fazer, o senhor vai ter que resolver essa questão. Me lembro de eu sentar no sofá e ficar pensando assim. E todos nós orando. Aí fomos. Não deu outra. Chega lá, o Yuri todo correndo, aquele pé, todo se mancando, aquele pé todo ruim. E chega e a gente, meu Deus. Aí, o que a gente fez? Botou ele sentado no tanque, não foi nem tomar banho no chuveiro, não. E lavou aqueles pés, porque a gente nem via de tão preto que estava. E tascou nele o quê? A pomada do vovô Pedro. Passou, e rezando, né? Tomou água fluidificada e foi embora. E a gente disse, isso foi no sábado. Quando foi na quinta, alguém veio me dizer, dona Juliana, o pé do garoto está secando. Quando foi no sábado, o garoto chegou com o pé praticamente curado. Então, é isso. Né? A gente vive, muitas das vezes, assim, com essa ligação. Diz, olha, eu não posso fazer nada, agora é o senhor que vai fazer, porque a gente não pode fazer nada, né? E muitos outros casos. Então, o que eu quero colocar é como o espiritismo, a mediunidade é fundamental, ela é básica, né? Até para fortalecer mesmo a nossa fé. E esse contato, né? A consolação, são as orientações que a gente recebe a qualquer momento. Na quarta-feira, sem ser essa outra, não, na quarta-feira passada, veio uma orientação sobre o Brasil, que nós ficássemos tranquilos, que aquelas orientações que os espíritos passam, os espíritos superiores para nós, né? Pode passar. Vocês, bom, aí aqui o Chico, ele tinha mediunidade muito forte de efeitos físicos, ele aqui com o Peixotinho, né, liberando o ectoplasma. Ali a Ana Prado, que foi uma dos maiores médiums de efeitos físicos do Brasil, ela se desmaterializava na frente de todo mundo e se materializava de novo. Tem várias fotos sobre isso, né? Isso foi Então, como se diz, a espiritualidade mostrando, né, as diversas possibilidades, que não é um médium fraudando nada, não é um ser humano que está fraudando nada. Né? Pode passar. E ali, o Arigó, né, que vocês assistiram o filme do Arigó com como é o nome dele? O Celton Mello. Espetacular, né? E sem palavras, o nosso querido, né? Que deixou tantos momentos felizes da nossa vida assistindo, né? Deixou esse legado fantástico para o Brasil. Pode passar. Então, olha o que o nosso Hermínio Miranda, no livro Diálogo das Sombras, quem é espírito, médium, sabe quem é o Hermínio, porque ele escreveu muito sobre a mediunidade, sobre a prática. Né? Então, por exemplo, quem trabalha numa mesa mediúnica tem que ler Diálogo com as Sombras, porque são aulas, situações práticas de como você vai lidar. Eu sou uma pessoa que tive que estudar
com ele, porque eu trabalho no CR, não como uma média, eu não tenho medicina assistiva, mas eu me capacitei para falar com os espíritos. E é uma coisa que eu gosto tanto, que eu quero morrer, desencarnar fazendo isso, sabe? Porque é uma coisa que me enche muito o coração. Então, o espiritismo doutrinário, ele nasceu das práticas mediúnicas. Delas se nutre, claro, Kardec montou tudo que ele codificou foi das perguntas e respostas, né? Delas se nutre e delas depende, em grande parte, o seu desenvolvimento futuro, que é a relação com os espíritos, né? O intercâmbio entre o mundo espiritual e este somente assumiu expressão e sentido filosófico depois que Kardec ordenou e metodizou os conhecimentos adquiridos no contato com os nossos irmãos desencarnados. Porque ele que fez se tornar uma ciência, o espiritismo uma ciência, né? Parece claro também que o equacionamento, olha essa frase, parece claro também que o equacionamento e a solução das grandes inquietações humanas vão depender cada vez mais da exata compreensão do mecanismo das relações entre esses dois mundos, que, no final das contas, não são mais que um único, em planos diferentes. Logo, a prática mediúnica é não apenas aconselhável, como indispensável ao futuro da humanidade. Então, cada vez mais, nesse mundo de regeneração, vai ter que haver esse intercâmbio cada vez maior. Nossa, pode passar, já estamos chegando no final. E aí é essa mediunidade com Jesus que eu disse para vocês que é fundamental, né? Porque é ela que, pelo Evangelho, pela caridade, pela consolação, que vai tornar esse mundo meio que regenerado, vamos dizer assim, né? Pode passar. E aí eu fui buscar, gente, lá na Gênese, lá no finalzinho da Gênese, tem um espírito chamado François Arago. Vocês já ouviram falar nele? Depois pega a Gênese lá no final e leiam. Ele foi um astrônomo, professor, foi matemático na França, uma coisa. E depois, na codificação, ele vem trazendo uma série de informações. E ele diz assim, a efervescência que por vezes se manifesta, então ele é como se fosse assim um arauto também, um profeta. Ele vem dizer isso, ó. A efervescência que por vezes se manifesta em toda uma população, entre os homens de uma mesma raça, não é coisa fortuita nem resultado de um capricho. Tem sua causa nas leis da natureza. Essa efervescência, inconsciente a princípio, não passando de vago desejo, de aspiração indefinida por alguma coisa melhor, de certa necessidade de mudança, traduz-se por uma surda agitação, depois por atos que levam às revoluções sociais, que, acreditai-o, também tem sua periodicidade, como as revoluções físicas, pois que tudo se encadeia. Então, Arago diz que a gente vive essa eterna efervescência, né? Não é só as revoluções físicas, mas também as revoluções mentais dos homens, morais, né? Que vão modificando o mundo. Porque se a gente parar para pensar o que era o mundo de hoje, volta para 200 anos aqui no Brasil. 200 anos no Brasil, nós tínhamos uma população mais da metade escravizada. Eram pessoas que eram... O que era o escravizado? Era aquele que tinha um dono que podia fazer dele o que ele quisesse. A gente pode imaginar uma coisa dessa? Né? Bom, hoje a gente vive milhões de problemas também, mas se a gente for comparar, gente, não dá para comparar, né? Vamos passar mais uma. E a frase final do Arago. Quando se vos diz que a humanidade chegou a um período de transformação, olha, o Arago fala isso lá na metade do século XIX. Quando se vos diz que a humanidade chegou a um período de transformação e que a Terra tem que se elevar na hierarquia dos mundos, nada de místico vejais nessas palavras. Vede, ao contrário, a execução de uma das grandes leis fatais do universo, contra as quais
se quebra toda a má vontade humana. Então, está tudo sob controle, né? Tá tudo, existe uma lei, nós estamos nesse mundo de transformação. E são esses espíritos que, pela mediunidade, nos trazem essas informações, que nos acalmam, que nos orientam, que nos informam, que dão, às vezes, aquela paz, assim, nossa, está tudo sob controle, né? Então, era esse o tema que eu trouxe para vocês, para a gente falar um pouco da importância da mediunidade nas nossas vidas mesmo.